Vamos falar sobre RP? Eu sou o Rafael e hoje vamos falar sobre como mobilizar os públicos para que tenham interesse nos assuntos públicos, principalmente da cidade onde moram. Quais as ações de comunicação que os poderes públicos municipais poderiam realizar para contarem com a participação das pessoas? Para isso, a gente convidou a Alana Nogueira Volpato, que é doutoranda na Unesp, para discutir sobre o assunto. Oi, eu sou a Alana Volpato e eu fui convidada para falar sobre um tema muito relevante, que é mobilização social. Eu costumo pesquisar esse processo pela ótica dos públicos, dos movimentos sociais, por exemplo. Mas a verdade é que mobilizar pessoas é uma tarefa fundamental para diversas atividades profissionais, áreas de atuação e áreas do conhecimento. Tanto é que a pergunta que me fizeram foi a seguinte: como mobilizar públicos para que tenham interesse em assuntos públicos, principalmente da cidade onde moram? Esse é um foco interessante porque nós, de fato, compartilhamos muitas coisas em comum por conta da nossa convivência em um mesmo espaço geográfico, um mesmo território, em que nós somos impactados pelas decisões do poder público local, por exemplo, mas não só, né? Também pela atividade de empresas, pelo comportamento da própria população e pela atuação de outras organizações que agem no nosso entorno e afetam a nossa vida comum, né? A nossa vida pública. Se a gente considerar que mobilização, nas palavras aí do pesquisador Márcio Simeone Henriques, da Universidade Federal de Minas Gerais, é um processo de convocação de vontades para a mudança da realidade, fica fácil de entender por que mobilização é importante, né? Seja do ponto de vista dos públicos ou do poder público municipal. Para os grupos de pessoas que são afetados por determinadas situações e precisam agir sobre isso, que são os públicos, né, como os cidadãos, os moradores de uma cidade, a mobilização importa porque às vezes é preciso cobrar soluções para os nossos problemas, né? Vaga na creche, preço do transporte público, coleta de lixo, segurança, cultura, enfim. Dependendo de como é a nossa vida cotidiana, alguns problemas vão ser mais importantes do que outros. Para o poder público, mobilização é importante porque muitas vezes é preciso contar com a participação direta das pessoas, né? Então, como nos conselhos municipais, em audiências públicas, em orçamento participativo, mas além da participação direta é preciso contar com a cooperação da população. Isso ficou bem claro nos últimos anos, né? Em que o enfrentamento da pandemia dependia, sim, das ações dos poderes públicos, né? Tinha que comprar vacina, por exemplo. Mas também dependia muito do comportamento das pessoas, né? As pessoas precisavam ficar em casa, não aglomerar, usar máscara, né? Entre outras coisas. Então, beleza. E como é que a gente faz para mobilizar? Como é que funcionam os processos de mobilização? Mais uma vez eu vou chamar para conversa o professor Márcio Simeone, né, que explica que existem 4 condições para a gente coletivizar uma causa. A primeira condição para conseguir movimentar públicos em torno de uma causa é que as pessoas reconheçam um problema como concreto, né, que alguma coisa está errada. Estar ciente de um problema concreto é um primeiro passo, porque eu só me envolvo com aquilo que existe socialmente, com aquilo que é entendido, vivenciado e anunciado por alguém como um problema e que conquista a nossa atenção. Esse primeiro passo já é um desafio, porque a nossa capacidade de atenção é muito limitada, né? A gente não consegue ouvir esse podcast aqui e outro podcast ao mesmo tempo, né? A gente pode até deixar ele de fundo enquanto faz uma caminhada, mas a gente só vai prestar atenção em uma coisa de cada vez. Aquilo que recebe nossa atenção depende muito da nossa vida cotidiana. Então, para quem usa carro, por exemplo, o preço do transporte público pode não parecer um tema tão urgente quanto o preço do combustível. Para quem não é mulher e não anda na rua à noite, assédio pode parecer um problema secundário. Para quem não tem filhos, vaga em creche não é necessariamente um problema. Para quem não faz gestão das vagas nos hospitais, investimento em saúde pública pode não parecer uma coisa tão urgente assim. E aí a comunicação já começa a cumprir um papel fundamental, né? Que é o de não só informar, mas conquistar a atenção para determinados problemas que são relevantes num dado momento, num mundo que é cheio de problemas, né? E entendendo que a nossa atenção é limitada. Então, no espaço público, a gente tem uma série de discursos que tentam conquistar visibilidade, atenção e relevância para que eles possam ser reconhecidos como problemas concretos e prioritários, né? Que precisam ser discutidos nesse momento.
Para dar um exemplo, eu vou pegar um tema com o qual a gente conviveu tão de perto nos últimos anos, né, que é a saúde, especificamente vacinação. O exemplo do sarampo. A procura pela vacina do sarampo tem caído progressivamente nos últimos anos no Brasil, desde antes da pandemia, né, mas a situação se agravou um pouco com ela. Em 2016, a doença estava erradicada do Brasil e agora a gente tem casos em mais de 20 estados brasileiros, né? O vírus está voltando a aparecer em diferentes lugares do mundo e é um vírus que tem taxa de transmissão mais alta do que a de todas as variantes do coronavírus. Ele é potencialmente grave, potencialmente letal, principalmente para populações subnutridas e com um sistema imunológico comprometido. O que será que aconteceu? Sim, a gente tem uma onda anti-vacina no mundo e também no Brasil. Mas a própria erradicação da doença fez com que ela deixasse de ser vista como um problema, né? A gente hoje não ouve falar de sarampo, não ouve falar de alguém que pegou sarampo e muito menos ouve falar de alguém que morreu de sarampo, né? Se eu não vejo isso acontecer, eu não vejo que o sarampo é um problema e eu tenho menos chance de me envolver nas campanhas de vacinação do sarampo, percebe? Então esse é um primeiro papel da comunicação para a mobilização social. Difundir informação para colocar esses assuntos no espaço público, conquistar a atenção das pessoas para que elas possam aí sim pensar sobre esses problemas e quem sabe agir sobre eles. Uma coisa muito importante é que é preciso fazer isso considerando duas coisas, né? A linguagem e o meio adequado, pensando quem a gente pretende mobilizar, né? Dependendo da causa. Não basta a gente publicar uma informação, por exemplo, no site da prefeitura de que a campanha da vacinação do sarampo está de volta, né? Se a gente precisa que mães, pais, cuidadores responsáveis de crianças numa determinada faixa etária levem seus filhos para serem vacinados nos postos de saúde, a gente precisa encontrar essas pessoas. A gente precisa saber como elas se informam, né? Se a gente só colocar essa notícia, por exemplo, no site da prefeitura, essa informação vai circular de forma muito restrita e a gente precisa pensar como chegar nessas pessoas com uma linguagem acessível, que elas vão entender. Agora, saber que o problema existe é só o primeiro passo, porque nem sempre que eu sei que um problema existe, eu me envolvo com ele. A gente pode reagir de formas muito diferentes à consciência sobre a existência de um problema. A gente viu lá no começo da pandemia como tinha gente, por exemplo, preocupada em estocar comida e papel higiênico, né? Gente que sentiu medo de que uma situação de escassez pudesse chegar e então pensou em acumular para si mesmo. Isso é muito diferente de reagir pensando em como solucionar esse problema para todos numa esfera coletiva, né? Compreendendo o problema numa dimensão coletiva, configura esse problema com a segunda condição de coletivização, que é colocar o problema com um caráter público. Então ele não é um problema só meu, ele envolve, ele interessa a várias pessoas e por isso a gente deve encontrar saídas coletivas para ele. Esse problema deve ser resolvido no âmbito público e não privado, individual, porque se a gente entende que as saídas são todas individuais, que cada um se resolve como pode, então de que adianta discutir os assuntos públicos? Mais uma vez eu vou usar o exemplo da vacinação agora do próprio coronavírus. Veja só, a proteção individual das vacinas é importante. As pessoas vacinadas elas têm menos chance de desenvolver formas graves da doença, por exemplo. Mas a vacinação é também uma estratégia coletiva importante, né? Não se trata apenas do risco que você corre ou não. É que se todas as pessoas estiverem vacinadas, a gente vai ter mais condições de atender as pessoas que ficarem com formas graves da doença, né? De dar atendimento hospitalar de saúde digno para todo mundo que precisar. E aí a gente precisa desse comprometimento da população, né? Todo mundo precisa se vacinar. Não é porque a vacina garante que você não vai ficar doente, que você não vai ser contaminado, mas ela garante que a gente consiga dar tratamento adequado para a população como um todo. Então é preciso construir o sentido de que esse problema é de interesse público, né? Essa é uma contribuição importante da comunicação que precisa convencer as pessoas que se vacinar contra a Covid é importante coletivamente. E aí, beleza. Já sei que o problema existe, que ele é concreto, que ele é de ordem coletiva, ele interessa a todo mundo e ele precisa ser resolvido no âmbito público. A terceira condição para a mobilização é a viabilidade de agir sobre um problema, né? A gente precisa construir uma crença compartilhada de que a ação coletiva pode sim mudar uma realidade que é problemática, de que a participação vale a pena. Porque se a gente não acredita que o problema pode ser solucionado, a gente não vai se envolver com ele. Se a gente não acredita que ação coletiva, que participação, que cooperação vão gerar resultados, a gente não vai participar.
Nessa condição, a comunicação precisa cumprir um papel, por exemplo, de registrar, de compartilhar a memória de outros processos de mobilização que já deram certo no passado. Então, se essa cidade já teve experiências positivas com a participação da população em audiência pública, com o envolvimento de organizações da sociedade civil em conselhos, isso pode e deve ser dito e ser lembrado para que as pessoas se sintam motivadas a participar. A última condição para a coletivização de uma causa é dar a ela um sentido moral amplo, vincular essa causa com valores sociais que são amplos e aceitos. Se a gente tem uma população que acredita em coisas do tipo: político é tudo oportunista, eles querem a nossa ajuda, mas eles nunca fazem nada de bom. Ou então que participar não dá em nada, as coisas nunca vão mudar, isso é coisa de gente desocupada que não tem o que fazer, né? Com essa cultura, a gente tem muito menos chance de ter pessoas cooperando e se engajando nos assuntos públicos. A gente precisa construir um tecido social que nos ajude a segurar essa barra que é ser brasileiro. E tecido social a gente constrói assim, pensando em valores como reciprocidade, confiança, solidariedade. E aí, vale a pena lembrar de uma dica, que é que em todo lugar já existem pessoas articuladas em torno de assuntos públicos. Em todo lugar. As pessoas estão articuladas em ONGs, em associações de bairro, em movimentos sociais, em coletivos, em grupos de pesquisa, enfim. Tem uma diversidade de formatos nos quais as pessoas se organizam para buscar saídas coletivas para os problemas que elas percebem, né? E esse é um capital social muito rico, né, que deve ser aproveitado, né? As pessoas que trabalham na comunicação do setor público não precisam começar sempre do zero, né? É possível convidar para o diálogo esses grupos que já estão cientes do problema e já estão articulados procurando saídas coletivas. Ao mesmo tempo, é importante saber que convocar para participação também tem seus desafios, porque participação dá trabalho para todo mundo. Dá trabalho para os cidadãos, né, que precisam dispor de tempo, de energia. E também dá trabalho para o poder público, porque é preciso ouvir, conciliar interesses divergentes que não são facilmente conciliáveis. Quando envolve tomada de decisões, envolve abrir mão de decidir sozinho aquilo que se deseja, então envolve ter menos controle sobre a decisão final. Por outro lado, os ganhos são imensos, né? Porque a qualidade da nossa política não depende só do desenho das nossas instituições, depende também da cultura cívica que a gente tem. Então, quando uma pessoa se engaja, ela percebe o impacto da ação dela em conjunto com outras pessoas, ela vê que dá resultado. Isso é um ciclo que se retroalimenta, né? Isso mostra que a gente precisa, deve e pode agir na realidade intencionalmente para que ela mude, para construir uma sociedade melhor. Quando a gente consegue levar as pessoas a se engajarem assim, a gente alimenta uma cultura de participação cívica, de valorização da comunidade, de saúde, de saídas coletivas. Isso é particularmente importante no momento político que a gente vive aqui no Brasil, de polarização, de conflito, de ascensão dos discursos de ódio, de intolerância, de desconfiança. A gente precisa, então, se comprometer, né, e orientar as nossas ações de comunicação do poder público local para esse impacto, para a construção de uma cultura de participação cidadã orientada por compromisso social. Este podcast é uma realização do projeto de extensão O Papel Educativo das Relações Públicas, realizado pelo curso de Relações Públicas da Unesp. Quer nos enviar sugestões? Deixe sua mensagem nos comentários ou mande para o nosso e-mail unesp.comunicaeducacau@gmail.com. E até o próximo programa.